Unidade 4. Revoluções de ideologias e tecnologias no Ocidente moderno. Aula 17. Revisão e avaliação. Então vamos agora na sequência, para a segunda aula dessa tarde. Vamos lá. Muito bem, gente. Já estamos de volta, tá? Para esse segundo momento de revisão, onde nós daremos, agora, mais uma vez, uma importância, uma relevância a determinados assuntos que nós tratamos durante essa quarta unidade. Com início ali, a partir de um comentário, vamos pegar o fio da meada, um comentário que eu fiz no final da primeira aula, ainda relacionado ao processo da própria questão da independência dos Estados Unidos, que foi um assunto que nós tratamos aqui, entre outros assuntos, que vamos agora recapitular, que vamos agora tentar observar. Entre esses assuntos, eu falei para vocês da chamada Festa do Chá de Boston. Está aí na tela uma representação para que vocês possam perceber. Esse número foi dado a partir de um evento que aconteceu em 1773, ali 3 anos antes da própria Constituição, eu diria, norte-americana, de 76, que é a Constituição que ainda perdura nos dias atuais. E a gente vai ter a destruição de centenas de caixas de chá que foram retirados dos navios ingleses, lembrando que a Inglaterra detinha esse monopólio do comércio do chá, do açúcar, entre outros produtos. Só poderiam ser comercializados esses produtos oriundos da Inglaterra pelos Estados Unidos, na época se tratar de uma colônia. E a esse evento, ali no porto de Boston, foi dado o nome de Festa de Chá de Boston, porque essa data acabou sendo comemorada posteriormente. Na época, comerciantes revoltados se disfarçaram de indígenas para ter acesso ao porto e ao navio, saquearam esses navios, até mesmo porque, lembram-se que eu falei para vocês que existiam as chamadas leis intolerantes, as leis que os colonos acabaram classificando como intoleráveis, ninguém aguentava mais tanta cobrança de impostos. Ainda, gente, sobre essa perspectiva de reação dos colonos frente ao processo colonizatório inglês, a gente vai ter, no ano de 1774, os colonos se reunindo num evento chamado de Primeiro Congresso da Filadélfia, que tinha como objetivo principal acabar com as leis impostas pela metrópole inglesa. Então, nesse primeiro evento, a gente vai ter já uma revolta grande de parte dos povos colonizados. E 2 anos depois, houve um segundo evento, chamado de Segundo Congresso da Filadélfia, que novamente os colonos se reuniram e foi decidido pela criação de um exército que seria comandado pelo George Washington, que era um fazendeiro, um latifundiário, inclusive, e chefe de uma milícia da região da Virgínia. George Washington, inclusive, chegou a ser presidente dos Estados Unidos. Para que a gente possa, entrar um pouco mais nesse clima, vamos observar agora um vídeo falando sobre a independência dos Estados Unidos. É um vídeo bacana que eu separei para vocês, vamos lá observar. Rebeldes americanos enfrentaram a maior superpotência militar da época. Numa guerra de desafios terríveis. Para derrotar os britânicos, precisaram de serviços de inteligência. Vencer doenças. E achar novos caminhos de luta para sua causa revolucionária. Revolução. Cidade de Nova York, portal da América do Norte. Hoje é a capital do mundo financeiro. Com população de 8 milhões de habitantes.
Em junho de 1776, eram apenas 20 mil. E se preparavam para se defender contra a maior invasão terrestre da história americana. Cinco quilômetros a norte de Wall Street, onde hoje fica o cruzamento da Rua 23 com a Avenida Lexington. Rebeldes cavavam trincheiras para se defender no bairro de Kips Bay. O comandante em chefe do exército rebelde era o general George Washington. Ele já tinha expulsado os ingleses de Boston. Uma vitória surpresa contra forças superiores. Mas ninguém duvidava de que os ingleses voltariam. Muito bem, gente. Vocês puderam observar no vídeo, o vídeo acaba reforçando parte do que eu acabei discutindo aqui, aqueles conflitos que ocorreram na região de Boston, com George Washington, e posteriormente a continuidade do processo de resistência frente à colonização inglesa naquele momento. Também, gente, nós acabamos tratando aqui de um assunto que é muito discutido, tanto em vestibulares, em concursos, em seleções públicas, que é a chamada Revolução Francesa. Tratamos da independência dos Estados Unidos e também da chamada Revolução Francesa. Dentro desse processo revolucionário, a gente vai ter, para a gente começar a entender o porquê dessa situação, analisar num primeiro momento, num primeiro plano, a divisão social, a divisão da sociedade francesa da época, para a gente poder compreender. Nós tínhamos, gente, essa divisão social pautada nos chamados 3 estados. Tá? Esses 3 estados eram 3 categorias distintas que faziam a composição da pirâmide da hierarquia social francesa, que eram classes que tinham direitos diferentes. Para a gente explicitar essa relação, eu trouxe para vocês aí o chamado primeiro estado. O primeiro estado formado pelo clero. O clero religioso é a composição da alta cúpula da Igreja Católica. Então, essa era a formação do chamado primeiro estado. Já o segundo estado era a nobreza, os grandes nobres que viviam às custas dos impostos do chamado terceiro estado, que era a burguesia. Os pequenos burgueses, os camponeses, os artesãos, que acabavam sustentando o primeiro e o segundo estado nas costas, literalmente, como eu apresento para vocês nessa charge, de uma maneira irônica, evidentemente, esses dois que estão aí em cima desse velhinho, a representação da igreja e da própria nobreza, sugando os impostos do terceiro estado. Hoje em dia, gente, não é muito diferente do que acontece conosco, não. Nós sabemos que, infelizmente, a carga tributária do Brasil é muito alta e o povo é quem acaba pagando essa conta. Então, durante o passar dos anos, e a gente analisando o processo histórico, pouca coisa mudou. Ainda sobre a Revolução Francesa, nós tivemos alguns eventos ocorridos na própria França entre maio de 1789 e novembro de 1799. Esses 10 anos é o período que durou a própria Revolução. Entre esses eventos, temos aí o destaque da convocação dos Estados Gerais, onde os deputados começaram a desobedecer às ordens do rei, lembrando que a Revolução tinha por objetivo, se inspirava ali nos ideais iluministas e tinha como objetivo derrubar o regime absolutista monárquico. Finalmente, em 14 de julho de 1789, temos o pontapé inicial para o processo revolucionário a partir da tomada, ou da chamada queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, gente, um reduto de presos políticos que eram desafetos do rei na época, do Luís XVI, e que acabavam sendo mandados para essa prisão. Era uma espécie de asilo político. E o primeiro ato dos revolucionários foi justamente derrubar a Bastilha, libertar esses presos políticos
que eram oprimidos pelo regime ditatorial de Luís XVI. Na sequência, né, eu trago para vocês algumas imagens para que vocês possam observar, né, as ilustrações a respeito da queda da Bastilha. Né, essa prisão que se assemelha até mesmo a um castelo, né, medieval, né, e que foi tomada pelos revolucionários. Os dois principais grupos, gente, de revolucionários da época eram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos pertencentes à alta burguesia, né, os grandes comerciantes, grandes latifundiários, né, proprietários de terra, políticos, deputados. Então a gente vai ter na classe girondina, né, uma concentração de riqueza, de poder e de terras muito alta. Já os jacobinos, eles faziam um seleto grupo, né, era um seleto grupo de intelectuais, de pequenos burgueses, né, pequenos comerciantes, mas que estavam engajados a partir de ideias revolucionárias, né, ideias atreladas, né, até mesmo, né, o pensamento de esquerda, né, mais radicais, e eles acabaram, né, se engajando nesse processo, né, revolucionário de corpo e alma, né, entrando de cabeça. Entre esses líderes, eu posso destacar nesse trio, né? Se fosse em Roma, eu diria que era um triunvirato romano, né? Como foi na França, né? A gente, né, acaba apresentando também desta maneira, né? Como um trio revolucionário, o Jean-Paul Marat, o Georges-Jacques Danton e o Maximilien Robespierre, né? O Robespierre como um dos grandes ícones desse processo revolucionário. Ainda, gente, né, em se tratando de grupos revolucionários, nós tivemos outro pequeno grupo que não teve tanto destaque assim, né, mas era a base, eu diria, da pirâmide ali, camponeses, artesãos, pessoas menos favorecidas, tanto socialmente quanto economicamente, que eram os sans-culottes. Né? Esse termo, sans-culottes, referia-se basicamente às camadas, né, eu diria, mais pobres dessa sociedade inglesa, mas que também, né, participaram, do processo revolucionário. Para que vocês possam perceber o que aconteceu, né, no decorrência, né, eu diria que consequência já desse processo, eu trouxe um pequeno vídeo para vocês, onde mostra a decapitação, né, do monarca da época, do soberano, do Luís XVI, né, que era o rei da França naquele momento, e foi sumariamente guilhotinado, né? Teve a cabeça, né, decepada ali, decapitada pela a guilhotina, em detrimento da insatisfação popular, em detrimento das ações dos grupos revolucionários. Então vamos lá observar. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Dieu...
Muito bem, gente. A decapitação do rei, nesse sentido, traz uma perspectiva de liberdade, de libertação, do antigo regime absolutista monárquico. Ainda entre os eventos que estão ali no meio desse processo, entre 1789 e 1799, a gente vai ter alguns outros eventos que fizeram parte e tiveram destaque nesse processo de Revolução Francesa. Entre eles, no ano de 1794, inicia-se a época do terror, ou a época do grande terror, que é quando houve um aumento das decapitações, quando houve um aumento das mortes e dos embates. Também nós tivemos, até mesmo por influência das ideias iluministas, a proibição do culto a Deus, e foi estabelecido um novo culto à razão. Depois disso, alguns dos revolucionários, que eram jacobinos, acabaram caindo nas mãos dos girondinos. Os girondinos mais adiante voltam ao poder e a gente vai ter o Danton, que era um dos revolucionários, sendo preso, acusado, julgado. A gente vai ter uma fase do auge do poder do Robespierre, depois a gente vai ter um retorno dos girondinos ao poder, como eu enfatizei aqui para vocês. Portanto, nessa revolução vai ficar marcado por eu diria, uma dança de cadeiras, uma troca ali de quem está em evidência num momento, e em outro momento quem também chega a esse domínio, a essa hegemonia do poder. Ou seja, houve em determinado momento um revezamento nesse poder entre jacobinos e girondinos. Os eventos finais, os girondinos acabaram reassumindo o poder e executaram Robespierre. O Robespierre também acabou decapitado. Foi formada uma junta da salvação pública, que era uma tentativa de trazer de volta uma estabilidade política, econômica à França da época. E em 1799, ali quando completou 10 anos do processo revolucionário, quem assumiu o poder foi o general Napoleão Bonaparte, dando assim início o que nós chamamos de Era Napoleônica. Por outro lado, gente, a gente também tratou aqui de um assunto muito importante, chamado de Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela inicia-se lá na Inglaterra em meados dos anos 1700, século XVIII, para ser mais específico, por volta de 1750. O país, a partir daí, torna-se fornecedor de produtos para os grandes impérios coloniais, entre eles Portugal, Espanha, entre outros países que acabaram, de certa forma, implementando um domínio e colonizando outras nações. Também tivemos uma forte migração do campo para a cidade, a fim de tentar conseguir se empregar nas fábricas. A mão de obra barata era outra, eu diria que era um outro atrativo para que a Inglaterra pudesse ir atrás de novas colônias, como de fato ocorreu, sobretudo no século XIX, quando houve a partilha afroasiática. Então vocês vão perceber que é um conjunto de fatores. É a busca por novos mercados consumidores, é a busca por mão de obra mais barata, a busca por matéria-prima, a busca por recursos minerais, naturais, combustíveis. Então a gente vai ter uma série de atrativos para que esse plano imperialista pudesse ter continuidade. Então a gente vai ter isso basicamente. Vamos ver agora, gente, uma pequena divisão que eu fiz para vocês, para a gente entender um pouco cada processo, cada intervalo de tempo, de cada período da Revolução Industrial. Em particular, a abrangência dos últimos 300 anos, de uma maneira mais recente, entre os anos 1700 e 1800. Claro que isso é uma data aproximada, tá, pessoal? Só para a gente ter um parâmetro. Nós tivemos a chamada Primeira Revolução Industrial. Na sequência, dos anos 1900 até 1970 aproximadamente, isso já no século XX, a Segunda Revolução Industrial. E de 1970 até uma fase mais contemporânea, o que nós chamamos de Terceira Revolução Industrial. É a partir daí, pessoal, que vão começar a surgir novas técnicas de trabalho. Logo no primeiro momento, logo da Primeira Revolução Industrial, a gente vai ter
um modelo de artesanal mudando, né, de manufatura para maquinofatura. A gente vai ter atividades mais fragmentadas, mais divididas, né, a criação das linhas de produção, o surgimento das máquinas, entre elas a máquina a vapor, o tear mecânico. Né, teremos invenções que visavam, né, aumentar a rapidez e também a quantidade da produção. Um serviço que era feito anteriormente apenas por um tecelão, agora a máquina fazia o serviço de 8 até 16 homens. E os grandes empresários da época pensaram, por que não colocar várias máquinas, né, num grande galpão e produzir em larga escala? E é aí que surgiram as primeiras fábricas. A máquina a vapor, ela foi um diferencial também naquela época, porque é o que existia de tecnologia, né, para o século XVIII, ali, século XIX. Então eu separei um pequeno vídeo para que vocês possam assistir, falando um pouquinho sobre o desempenho, né, da máquina a vapor. Vamos lá observar, vocês vão gostar. Mas a máquina que daria o maior impulso à Revolução Industrial ainda estava por vir. James Watt, quantas vezes já lhe disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho certeza, mas acho que é o motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho e, por volta de 1781, aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a Revolução Industrial era um fato consumado. A máquina de fiação e o tear manual foram abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Muito bem, pessoal, vocês puderam observar, né, o vídeo traz um breve panorama, né, a respeito do surgimento das primeiras fábricas e desse processo, inclusive, de transição, né, das primeiras máquinas para as máquinas mais modernas, né, para as máquinas a vapor, para a formação das linhas de produção, né, para o nascimento das fábricas. Ainda, gente, no campo da tecnologia, nós temos para vocês, na sequência, né, uma série de imagens que ilustram um pouco do que nós acabamos de observar. Entre essas imagens, nós vamos ter um comparativo, né, do barco à vela, né, com o barco a vapor. Vocês podem ver que o barco a vapor ele não vai ser movido pela força do vento, né, como eram os barcos à vela, as antigas caravelas, inclusive, né, a gente vai ter uma força, né, movendo agora esses barcos. Então, eles não dependiam necessariamente de condições climáticas para poder se deslocar nos oceanos, nos mares, nos rios, e sim, agora tinha uma própria atração própria, né, que movia esses barcos. Então isso acabou revolucionando as embarcações naquele momento. Abaixo, gente, vocês podem observar
né, as linhas de montagem, né, as linhas de produção das novas fábricas, né, que naquela época já tinham, né, eu diria, né, dado uma dinâmica diferenciada, né, a perspectiva tanto de produção quanto a questão econômica. Já a segunda revolução industrial, isso aí a gente acabou discutindo também durante as aulas. Ela aconteceu até meados da década de 70 do século 20, né? E aquelas produções, eu diria que mais rústicas da primeira, entraram em desuso a partir da descoberta de novas tecnologias, novos combustíveis e novas matérias-primas. É a partir daí que eu destaco, né, por exemplo, o petróleo, né, e seus derivados como um grande avanço nesse sentido, e a utilização do aço, né, para eu diria que uma grande quantidade, né, de produtos da indústria. Né, a gente vai ter a região de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, sendo conhecida não só nacionalmente, mas como mundialmente, né, pelo fato de ser a região do aço, né, de produção aí dessa matéria-prima. Já a terceira revolução industrial, a partir da década de 70 em diante, né, o trabalho acaba de sair, eu diria que do interior das fábricas. Nós vamos ter uma nova conjuntura de profissionais autônomos, profissionais liberais, representantes comerciais, enfim, uma série de outras atividades, mas que estão atreladas ao setor de produção. Né. Um exemplo são as multinacionais do Distrito Industrial, aqui em Manaus, que você vê que tem representantes comerciais, vendedores, né, pessoas que trabalham numa dinâmica externa, mas que atende a uma demanda interna e uma demanda de mercado, né? A tecnologia também começou a se espalhar entre produtos industrializados, automóveis, né, televisores preto e branco no primeiro momento, depois coloridos, computadores, né? Houve uma miniaturização, ou seja, uma diminuição de determinados produtos eletroeletrônicos, né, a partir do aumento da tecnologia, né, o slogan aí, quanto menor, melhor, mais prático, né, a partir daí que a gente começa a perceber, né, uma realidade que até bem pouco tempo atrás, né, 1 a 2 séculos atrás, era bastante diferente. Né, a gente vai ter na Revolução Industrial eu diria, uma verdadeira mudança de paradigma, tanto estrutural, econômico, político, e também com desdobramentos sociais. Estamos de volta, pessoal, agora, né? Mais uma vez, prestem bastante atenção para a leitura, né, da nossa avaliação. Mais uma vez, também gostaria de reafirmar aqui a minha satisfação de ter estado com vocês, né, durante esse curso de História. Um forte abraço e nos reencontraremos, né, possivelmente nas próximas séries. Muito bem, vamos à primeira questão. Questão número 1, né, a questão que vale 1 ponto. A historiografia tradicional atribui ao bandeirismo o alargamento do território brasileiro para além de Tordesilhas. Sobre esta atividade, é correto afirmar que: letra A, jamais se converteu em elemento repressor atacando quilombos ou aldeias indígenas. Letra B, que as missões do Sul foram preservadas dos ataques paulistas devido à presença de jesuítas espanhóis. Letra C, que o bandeirismo era feito por indivíduos da região de São Vicente, atual estado de São Paulo, que buscavam sobreviver encontrando ouro em outras regiões, além de missões militares portuguesas que ocupavam os principais rios. Letra D, eram empresas totalmente financiadas pelo governo colonial, tendo por objetivo alargar o território para além de Tordesilhas. Letra E, era exercida exclusivamente pelo espírito de aventura de brancos vinculados à elite proprietária vicentina, cujas lavouras de cana apresentavam grande prosperidade. Questão número 2, uma questão que também vale 1 ponto. Examinando-se o movimento no que ele expressa como explosão das multidões mestiças e indígenas da província contra a vida e a propriedade dos que desfrutavam de poder político, econômico e projeção social,
compreende-se que na cabanagem não se pode ser inscrita na história nacional como um episódio de aspiração meramente política. Assinala a alternativa que melhor caracteriza esse movimento, né? O movimento da cabanagem, que também é um movimento, gente, de rebelião, né? Naquela época, né, da nossa história recente, né, do Brasil. Letra A. A participação intensa das massas de origem indígena na cabanagem do Pará deveu-se à inexistência de agricultura de exportação na região e à ausência completa de negros. Letra B. A cabanagem era um risco maior para os imperialismos do que a unidade política pretendida pelo Império Brasileiro, como atestam as seguintes intervenções americanas e britânicas no Grão-Pará. Letra C. A cabanagem não pode ser escrita na história nacional como um episódio político, pois por se tratar de uma sublevação generalizada no Pará, foi um fato militar e no máximo social. Letra D. A cabanagem começou como um conflito entre setores da elite política do Pará, mas pelas condições socioeconômicas da região norte e devido à participação popular intensa, converteu-se em autêntica rebelião social. E a letra E. O desfecho da cabanagem, com perseguição feroz e massacre dos cabanos, deveu-se mais à excitação e ao ódio dos mercenários estrangeiros do que do ódio das classes das elites brasileiras contra os pobres e não brancos derrotados. Questão número 3, né, uma questão que a gente viu bem, né, durante as aulas, falando sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um marco da história da humanidade por ter produzido rupturas com o antigo regime. Qual das alternativas apresenta as mais importantes? Letra A. O assassinato do médico Marat, editor do jornal Amigo do Povo, por Charlotte Corday, provocou a radicalização entre os jacobinos. Letra B. A participação das mulheres na queda da Bastilha e o surgimento do grupo radical dos girondinos. Letra C. O fim da servidão e dos privilégios feudais, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, o confisco dos bens do clero e a reforma do exército e da justiça. Letra D. O fim da escravidão, a declaração dos direitos do homem, o Código de Napoleão, com reforma judiciária que confiscou as terras da aristocracia. E a letra E. A secularização do clero, a República Jacobina, o Comitê de Salvação Pública que condenou à morte os próprios líderes da Revolução. Questão número 4, uma questão que também vale um ponto. A exploração da atividade mineradora e sua fiscalização na região de Minas Gerais levaram a algumas revoltas da população contra a administração portuguesa. Qual das alternativas abaixo indica uma revolta que não se refere à atividade mineradora? Letra A, a revolta de Filipe dos Santos. Letra B, a revolta de Vila Rica. Letra C, Inconfidência Mineira. Letra D, revolta dos Beckman. E letra E, Guerra dos Emboabas. Lembrando, gente, que a resposta correta aí é a que não está atrelada à mineração, tá? É uma dessas revoltas aí que não tem nada a ver com o contexto da mineração. Questão 5, falando sobre o iluminismo. O iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, representou o ou a letra A, a afirmação das ideias contra o absolutismo dos governos dos reis. Letra B, renascer do pensamento clássico greco-romano. Letra D, revolução ideológica da aristocracia. Letra C, Letra D na sequência, expansão do pensamento religioso protestante. E letra E, o fortalecimento dos estados absolutistas. Questão número 6, também é uma questão que vale um ponto aí. O Brasil tornou-se independente a partir da proclamação feita por Dom Pedro I em 1822. Antes disso, porém, ocorreram diversas revoltas em diversas regiões do Brasil contra a dominação portuguesa. Algumas delas foram a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, entre outras. Escolha ao menos uma das revoltas citadas e explique com suas palavras como ocorreram, ou como ela ocorreu, nesse caso. E a questão número 7, também é uma questão aberta, para que vocês possam raciocinar em cima, discutir, analisar.
E ela diz o seguinte, né? A questão que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque ela vale 1,5 ponto. A Revolução Industrial foi uma série de eventos iniciados na Inglaterra, ali em meados do século XVIII, onde o modo de trabalho foi profundamente alterado. Se antes o trabalho era artesanal, feito por uma única pessoa, agora na fábrica vários trabalhadores dividiam-se em pequenas tarefas para produzir parte do produto. As máquinas também passaram a estar no cotidiano deste ambiente. Assim sendo, descreva com suas palavras as diferentes etapas da Revolução Industrial, desde o seu começo até os dias de hoje. Ou seja, gente, para vocês descreverem um pouquinho da primeira fase, da segunda fase e da terceira fase da Revolução Industrial, né? Gostaria que vocês ficassem agora, né, calmos, tranquilos, pudessem perceber, né, os detalhes das aulas, né, colocar no papel o máximo, né, possível, né, eu diria aqui da ideia do que a gente tentou repassar aqui para vocês. Né, foi muito bom estar com vocês, né, um abraço de coração a todos, ficarei aqui, tá, no chat público acompanhando todos vocês. Se precisarem de alguma coisa, né, podem sempre contar comigo. Tá, um abraço e até a próxima.